Episódio 7. Um passeio diferente. Logo cedo, Orlela não se segurou. Assim que pulou da cama, correu ao quarto de seus pais para chamar seu pai. Mas seu pai já havia levantado e estava prestes a voltar da cidade com o café da manhã. Trazia frutas, pães e alguns doces que Orlela gostava muito. Enquanto isso, em casa, Orlela perguntava aflita à sua mãe: "Onde papai foi? Ele havia combinado comigo de levar eu e meu primo Reco para passear." "Calma, querida. Ele foi apenas pegar alimentos para a nossa primeira refeição", disse sua mãe. "Por que não chama seus primos, seus tios e seus avós para todos tomarmos café na grande sala? Vá, filha. Diga que estamos a aguardá-los." E assim, logo Orlela saiu pela porta e foi de porta em porta avisar para que todos fossem à grande sala para fazer a primeira refeição juntos. Poucos minutos depois de Orlela sair para comunicar a todos, seu pai chegava em casa, trazendo todos os alimentos em 2 grandes bolsas. Ele acabara de voltar da feira local. Havia escolhido uma grande variedade de alimentos para que pudessem preparar uma deliciosa primeira refeição do dia. Apesar de não haver cobrança de valores para alimentos básicos, somente os processados, toda manhã os produtores tinham um local na vila onde se reuniam para montar a feira. Era onde poderiam expor os produtos produzidos por eles. Essas pessoas eram financiadas pelo Ministério Alimentar. Elas não ganhavam o câmbio de suas mercadorias. Elas se sustentavam apenas com o que o Ministério Alimentar as disponibilizava. O que pode soar pouco aos olhos dos mundos onde a riqueza e o acúmulo de bens e tesouros são de grande valor para um ser, gera status para aquele indivíduo. Em Zio, a cultura do povo era bem diferente. Eles não tinham esse pensamento. Eles queriam, sim, sobreviver da melhor forma possível, sem miséria e dificuldade. Isso era procurado por eles através de um compartilhamento mútuo de todas as coisas, para que um sempre ajudasse o outro sem qualquer hesitação. As feiras eram montadas pelas manhãs e ao início das tardes. Um grupo designado para a região pelo Ministério Alimentar passava recolhendo todo o excedente dos alimentos para serem contabilizados e redistribuídos em forma de cestas alimentares para todos. E ao contrário disso, os produtores de alimento que faziam parte do grupo que recebia a ajuda do Ministério, os profissionais de atuação política, de gestão e de atuação, como eram chamados os profissionais que realizavam o serviço prático de organizar, contar e redistribuir, eles não recebiam nada por isso. Tudo o que faziam era voluntário, e geralmente eles tinham 2 ou 3 serviços, funções ou profissões na cidade. Traçando um paralelo ao mundo terrestre, esses trabalhos funcionavam como os trabalhos voluntários, o que geralmente ocorre na Terra quando certos locais ou países passam por grandes dificuldades, como desastres naturais ou guerras, e pessoas se reúnem para fazer doações e trabalhos voluntários para organizar e redistribuir as coisas. Passado algum tempo após a chegada de Arim, já com a primeira refeição preparada e organizada na grande sala, todos se dirigiram para lá, como havia sido solicitado por Orlela, e assim fizeram uma descontraída primeira refeição do dia, com muitas conversas, histórias e o encontro de toda a família por parte de Quina, mãe de Reco, que pôde ver seu irmão e seus primos. Mas Orlela não se aquietava. Assim que terminou a refeição, correu a chamar seu pai para que ele os levasse ao lugar especial que ela tanto queria mostrar a Reco e outras partes da aldeia, que também eram belíssimas. O dia era lindo, o sol rasgava o mar reluzente que refletia sobre a areia branca, deixando-a mais branca ainda. "Vamos, papai, vamos logo", disse Orlela. "Está bem, filha, vamos." Arim mal terminara sua refeição. "Quem vai conosco?", perguntou ele. "Você vem, Quina?" Arim chamou sua irmã. "Não, vou ajudar mamãe e papai com as coisas da vila." "Vão vocês", disse Quina. Sobraram então apenas Reco, Arim, Orlela e Xim, que partiram para o passeio. Seus outros tios tinham compromissos de trabalho a realizarem, assim como seus outros primos, que já bem mais velhos, tinham os afazeres e compromissos da terceira vida, e tiveram que ir. Assim, Arim comandou a tropa para o passeio à beira-mar da Vila Sul de Dactar. Começaram pelo grande esqueleto que existia cravado nas areias da praia, de frente para o mar, onde uma pessoa podia passar tranquilamente por dentro. Aliás, uma só não, várias, um grupo enorme. O esqueleto era tão grande que caberia um ônibus terrestre dentro dele sem nenhum problema. Arim contou que uma lenda diz que muito tempo atrás, esse incrível monstro dominava o trecho do mar pertencente à costa de Dactar,
e que o primeiro grupo de nossa civilização, ou seja, do povo nudoriano, a conseguir atravessar as grandes montanhas e se estabelecer ali, travou uma grande batalha com esses gigantes. Então, após a vitória, eles o deixaram secar ao sol e se desintegrar ali, até sobrar apenas essa ossada que vemos hoje. Isso foi feito para que nenhum outro monstro viesse a se aproximar da costa, pois eles acreditavam que, como aquele monstro era o mais temido da costa e dominava toda aquela região do mar, nenhum outro monstro se atreveria a se aproximar da costa. Por esse motivo, a costa de Dactar é tranquila. Mas após estudos, hoje sabemos que há milhões de anos atrás, a cidade de Yamatrazi sofria constantes inundações. As marés altas subiam até boa parte das montanhas, mais ou menos uns 10 a 12 metros de altura, de onde hoje é a base das montanhas, e grandes cardumes de peixes pequenos subiam o rio para reproduzir e se criavam nas grandes lagoas que se formavam ao baixar da maré. Porém, este grande monstro do mar aproveitava as marés altas para subir e se alimentar desses pequenos peixes, e apesar de todo esse tamanho, ele não brigava e se alimentava de outros animais grandes ou até de seu tamanho. Ele dominava território sim, mas se alimentava desses cardumes que se formavam nas lagoas. Portanto, o que houve na verdade foi que certa vez ele subiu a costa com a maré cheia, se alimentou bastante e não conseguiu sair antes do baixar da maré. Ele ainda se esforçou para voltar ao oceano, mas encalhou neste ponto virado para o mar, como podemos ver hoje, com esse grande osso craniano voltado para o mar. Por causa de sua idade bem avançada, cerca de 840 anos lunares, ele não conseguiu ter forças para voltar ao mar ou aguardar até uma nova maré cheia. E foi assim que ele ficou aqui, servindo como um grande banquete para as aves que se alimentaram de seus pedaços por anos, até sobrarem apenas os ossos que, com seu peso e com a ajuda da maré, foram cada vez mais afundados nesse ponto da praia, ficando aqui até as nossas gerações. Seguindo mais em direção à praia, Xin avisou a Arin que iria até a casa de um antigo colega que ainda morava ali na aldeia, mas que o ajudava com o seu projeto. Ele criava coisas nos laboratórios e Xin tinha que pegar uma peça que este amigo havia produzido para ele, para que Xin pudesse aplicar em seu projeto. Em Zio, não existem universidades, ou grandes escolas, ou escolas do ensino médio, só existe a primeira escola. Depois, tudo o que existe em qualquer cidade são grandes laboratórios de pesquisa, que contam com a colaboração de qualquer indivíduo para pesquisar e desenvolver qualquer coisa, seja ele de ganho mútuo ou individual, boa ou ruim para o planeta. Qualquer coisa poderia ser desenvolvida ali. É claro que passava pela observação do supervisor do laboratório. E esse era o caso do amigo de Xin, que produzira para ele uma peça de vital importância para seu projeto. Apesar de ali em Yamatrazi, os laboratórios não terem grandes instalações e não terem também as melhores tecnologias, os laboratórios eram muito sofisticados e eficientes. Isso ocorria basicamente pelas condições da cidade, que pelo fato de Yamatrazi ser a primeira cidade criada e pelas suas características geológicas e construtivas, não permitirem a criação de laboratórios mais avançados com mais tecnologias e estruturas, mas muitos comentam que é de Yamatrazi que vêm as melhores ideias. E com seu amigo não foi diferente. Ele, apesar da distância, era um grande colaborador do projeto de Xin e Kina. Eles, há um certo tempo atrás, haviam até feito uma proposta para ele se mudar junto a eles em Izal, mas ele não quis, pois um dos motivos de ambos terem mudado para Izal foi justamente a capacidade dos laboratórios, que lá eram os mais avançados já construídos pelos nodorianos. Com isso, Xin foi até seu amigo, onde trocaram algum tempo de conversa. Ele também pegou a peça e voltou a se encontrar com Arin e as crianças, que agora chegavam ao ancoradouro, local onde ficavam os barcos de pesca. Em Yamatrazi, havia 3 formas de pesca. Eles pescavam nas lagoas, haviam produções e criações em fazendas de peixes, que eram grandes tanques enterrados nas praias que produziam certas populações de peixes para consumo da população. E havia também a pesca em alto mar, que era onde Arin trabalhava. E naquele dia, ele preparou o barco para um passeio com as crianças. Logo que Xin voltou da casa de seu amigo e os encontrou no ancoradouro, todos subiram a bordo do barco de Arin e partiram para o passeio. Foi uma navegação inesquecível para Reco.
Eles saíram da praia de Dactar e foram até uma ilha próxima da costa, que formava uma praia incrível, com águas tranquilas e claras, onde eles puderam passar um bom período se divertindo, nadando e brincando. Reco ainda pouco sabia nadar. Ainda assustado, ouvia as instruções de Orlela e Arim, que tentavam ensiná-la a nadar. Mas não houve muita dificuldade nesta lição. E logo, mesmo que ainda meio desengonçado, Reco se mantinha sobre as águas e ia de um ponto a outro tentando acompanhar as travessuras de Orlela, que não parava. Ora nadava para a praia, ora já estava subindo no barco para pular na água de formas irreverentes e arteiras e chamava Reco o tempo todo. Não falei, Reco? Isso não é incrível? Esse é o meu lugar favorito. Sempre que meu pai tem uma folga, eu peço a ele para me trazer aqui. Certa vez viemos todos. Eu, papai, mamãe, meus tios, meus primos e até meu avô veio. Foi o dia mais legal do mundo. E assim, após curtirem bastante a praia e aproveitarem bastante o lindo dia de sol, eles voltaram para casa.